Olá, eu sou o pastor Sandro Gomes e estou aqui em nosso perfil para vos trazer mais uma mensagem. A mensagem de hoje tem a ver com a raiz de todos os males. E o nosso texto básico está na primeira carta de Paulo a Timóteo. E o texto está no versículo 10, na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 10, que diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Parte A. Então, a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. E o amor ao dinheiro é a avareza. Portanto, o dicionário de Oxford, ele diz que a avareza é a qualidade ou característica de quem é avarento, de quem tem apego excessivo ao dinheiro, às riquezas. Como também há um outro significado, falta de magnanimidade, de generosidade, mesquinharia, mesquinhez, sovinice. É avareza. Paulo diz na carta aos Colossenses que o avarento ele é idólatra. Ele é idólatra. Portanto, o Deus dele é o dinheiro. E aí nós compreendemos o que a Bíblia nos fala no Sermão do Monte, Jesus enfatizando em suas parábolas, como também aqui nesta epístola pastoral. No capítulo 6, o apóstolo Paulo, ele depois que fala, alerta Timóteo de fugir de homens que querem fazer da piedade lucro, que querem se enriquecer de maneira tão fraudulenta. Paulo diz no capítulo 6, a partir do versículo 17, o seguinte, 1 Timóteo 6, 17. Exorta aos ricos desta época que não sejam orgulhosos, nem coloquem a sua confiança na instabilidade da riqueza, mas em Deus que tudo providencia de forma abundante para a nossa satisfação. Jó era o homem mais rico do Oriente, e ele se defendendo daqueles que o estavam acusando, ele diz no capítulo 31 que ele não pôs a sua confiança na riqueza que tinha. E Paulo continua aqui na 1 Timóteo capítulo 6, versículo 18, epístola pastoral, dizendo: a que façam o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos em repartir. À luz da Bíblia, Deus, ele não é contra em si o dinheiro, a riqueza. Contudo, Deus condena aquelas pessoas que, inclusive, adquiriram riquezas de forma ilícita. E se for de forma lícita, essas pessoas não façam de suas riquezas o seu Deus ou os seus deuses. Mas existem pessoas que de forma tão ilícita elas adquiriram riquezas e elas são avarentas de uma maneira terrível. Mas se existem ricos e têm os recursos, diz o texto sagrado que eles devem ajuntar tesouros no céu. Quando Jesus estava ensinando os seus discípulos, e no Sermão do Monte ele dizia: não ajuntei tesouros na terra, mas ajuntem tesouros no céu. O Senhor Jesus estava justamente dizendo que há uma necessidade de sermos benevolentes, porque aqui para os ricos, Paulo está dizendo que eles sejam generosos em dar e prontos em repartir.
Olha o versículo 19. Aqui acumulem para si mesmos tesouros de sólido fundamento para o futuro, a fim de alcançarem a verdadeira vida. Me faz lembrar de um religioso rico que chegou até Jesus e disse assim: o que é que eu faço para herdar a vida eterna? E o Senhor Jesus olhou para o coração dele e disse-lhe: tu cumpres os mandamentos? Ah, eu tenho cumprido desde a minha mocidade. E aí Jesus falou: então falta-te uma coisa. Vende tudo que tu tens, reparte com os pobres, e tu terás um tesouro no céu. Parece que Jesus foi radical, né? Mas Jesus conhecia o ser humano lá no âmago do seu ser. E dá a entender que este homem rico, ele era avarento, idólatra. Ele poderia não estar diante de uma imagem de escultura adorando, mas os seus bens, ele nem lançou uma contraproposta para Jesus. Ele foi triste, embora. Já Zaqueu, Jesus não falou nada com ele, foi à casa dele. Mas entrou no bairro de Zaqueu, na cidade de Zaqueu, no bairro de Zaqueu, na casa de Zaqueu. E Zaqueu, a lei moral de Deus, que é a consciência, o acusou. Então ele disse: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, vou restituir 4 vezes e eu vou dar metade da minha herança aos pobres. Então Zaqueu já estava passando por um processo de conversão verdadeiramente. Eu quero continuar esta ministração, eu tenho uns 3 minutos, para dizer que a Bíblia nos fala de homens, 2 pelo menos, homens ricos, mas que demonstraram uma benevolência para com o Filho de Deus. Nicodemos, doutor Nicodemos, e José de Arimateia, senador. Ambos foram ter com Pilatos e pediram o corpo morto de Jesus. E colocou Nicodemos, o corpo de Jesus, no sepulcro novo. E um dia na universidade perguntaram a um pregador porque tudo de Jesus era até emprestado e porque o sepulcro não era próprio dele. E aí a resposta sábia do pregador foi: ele ia ocupar só no final de semana. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Então, à luz da Bíblia, o amigo poderá depois ler na Epístola de Tiago, quando Tiago nos fala no capítulo 4, do versículo 13 ao 17, ele nos fala sobre a falibilidade dos projetos humanos. São falíveis. Ele diz que até homens, comerciantes, empreendedores, pensaram em fazer uma grande empreitada. E ele diz: ei, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. E aí Tiago diz: você não sabe o que vai acontecer amanhã. Agora, em vez de você falar assim, se o Senhor quiser. Depois Tiago também denuncia os ricos que estavam oprimindo os pobres. Deus condena as riquezas mal adquiridas e mal empregadas. Essa verdade está no capítulo 5 de Tiago. O que significa isso? À luz da Bíblia, se você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, é uma pessoa que tem riquezas, ajunte tesouros no céu. Não confie na estabilidade da riqueza, porque a bolsa pode quebrar, as ações podem cair e você, de repente, tem um ataque cardíaco e morrer. E lá no céu? Seja de boas obras. Amém. Deus abençoe. Não confie na riqueza, mas no Deus